Prezados amigos, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus possa continuar nos envolvendo. Vamos dar continuidade ao estudo de O Livro dos Espíritos, chamado por um escritor encarnado de A Constituição Divina, e que Dr. Bezerra de Menezes, em uma de suas obras, chamou de O Evangelho do Futuro. Vamos, então, passar a transmitir os nossos slides para dar prosseguimento ao nosso estudo. Vamos lá, tá? Aí está. Livro dos Espíritos, segunda parte, do Mundo dos Espíritos. O Mundo dos Espíritos, nos disseram os espíritos lá nas questões 84 a 87, é o mundo normal primitivo. Ele preexiste e sobrevive a tudo. E o capítulo 10, nós temos das ocupações e missões dos espíritos. E logo, na questão primeira deste tema, na questão 558, os espíritos nos disseram: a vida espírita é uma ocupação contínua. Então, o mundo espiritual, podemos concluir, é um mundo de trabalho. Nós precisamos trabalhar. Vamos, então, começar o nosso estudo. Nós temos aí a imagem do filme André Luiz sendo atendido, recebendo passes. As ocupações são contínuas. Todos têm deveres a cumprir. Todos, sem exceção, têm deveres a cumprir. Logicamente que dentro da capacidade da evolução de cada um. E na questão 559, o Espírito faz, inclusive, uma comparação. Ele diz, olha, o último dos pedreiros concorre também para a construção do prédio como o arquiteto. Então, todos cumprem uma missão, um dever, dentro da sua capacidade e da sua natureza. Continuemos, prezados amigos. Missões dos espíritos. Os espíritos elevados. Ora, quais são os espíritos elevados? Para melhor compreensão deste tema, nós precisamos nos reportar à escala espírita, lá nas questões 102 a 113 do Livro dos Espíritos. Espíritos elevados são aqueles a partir da segunda ordem, são os espíritos benevolentes, os espíritos sábios, os espíritos de sabedoria superiores e os espíritos puros, que são os espíritos da primeira ordem. Então, esses espíritos elevados, eles têm por missão receber ordens de Deus e transmiti-las ao universo. Auxiliar o progresso da humanidade. Vejam só, cada um dentro da sua capacidade, dentro da sua escala, mas todos trabalhando para auxiliar o progresso da humanidade. E os espíritos inferiores? Os espíritos inferiores têm, nos dizem os instrutores, ocupações apropriadas ao grau de inferioridade. Aqui, para sermos fiéis ao texto, que é o texto da questão 563, melhor seria que disséssemos de acordo com a sua natureza ou de acordo com o seu grau evolutivo. Então, os espíritos todos, cada um cumpre as suas tarefas de acordo
com a sua capacidade. E nós temos na obra de André Luiz, a obra que retrata o mundo espiritual, inúmeros exemplos. Mas nós, obviamente, não poderemos citar aqui vários exemplos, porque nós gastaríamos todo o nosso tempo nessa tarefa. Iremos citar apenas 3. O primeiro do próprio André Luiz. Lá no capítulo 14 do livro Nosso Lar, André Luiz procura o ministro Clarencio e se coloca à disposição para o trabalho. Ele pede qualquer trabalho, qualquer função, eu estou às ordens, estou pronto para assumi-la. Mas Clarencio, na sua visão espiritual, ele disse: André, você diz qualquer trabalho, mas no fundo você quer a função de médico. Você quer voltar a ser médico. E você ainda não está preparado para ser médico no mundo espiritual. Você, na Terra, foi um excelente fisiologista, mas você não penetrou na alma. E aqui, para ser médico, você precisa penetrar a alma. E André Luiz recebeu a lição e se colocou numa posição de, mais tarde, assumir uma tarefa. E nós vamos ver lá no capítulo 27 do mesmo livro, quando André Luiz, visitando regiões do departamento do Ministério da Regeneração, e ele vê aquela falta de trabalhadores, ele pega os apetrechos de limpeza, porque Narcisa precisava de ajuda, e ele se coloca na posição de servente para limpar o chão, e ali começa, então, o trabalho de André Luiz no mundo espiritual. O outro exemplo que nós temos é lá no livro Mensageiros, no capítulo 41. Aquele caso do carroceiro, se lembram? O carroceiro que levou uma patada de um burro. E o Aniceto, o mentor que orientava André Luiz naquele momento, chama um determinado espírito e diz: fulano, por que você permitiu isso? Você não é o guarda desse trecho da estrada? E aí ele dá a explicação, vocês vão lá no capítulo 41, que vão ver a resposta desse servidor, por que aconteceu aquela patada, não é? E lá no livro Ação e Reação, nós vamos encontrar também o exemplo do Orzil. O Orzil era um servidor ainda em fase de adaptação, mas ele estava sendo beneficiado, beneficiando os outros. O Orzil era um guarda em uma casa, ele era o guardião de espíritos extremamente desequilibrados. É uma região de muito risco, de muito perigo, tanto que o Orzil tinha a seu serviço ali vários cães para proteger aquela região aí onde ele se trabalhava. Então, vejam, queridos amigos, por esses exemplos, como nós vemos que essas ocupações são apropriadas ao grau de evolução de cada espírito. Continuemos, então, queridos irmãos, por esse estudo extraordinário que nos oferece o capítulo 10. Há espíritos que se conservam ociosos? Se conservar ocioso no mundo espiritual, que é um mundo de trabalho? Mas, infelizmente, sim, existem aqueles que se conservam ociosos. Esse estado é transitório, ainda bem que esse estado é transitório. Por que é transitório? Porque pesa-lhes a ociosidade. Vai chegar um momento em que a ociosidade pesa, seja para o espírito, seja para o encarnado. O desejo de progredir os fazem buscar as atividades.
o desejo de progredir. E também sentem-se felizes por tornarem-se úteis. E aí, novamente, queridos irmãos, nós temos que nos socorrer desta obra extraordinária que é nosso lar. Lá no capítulo 13, nós temos a história daquela senhora que ela pretendia ajudar os filhos que estavam em perigo aqui, encarnados, e ela foi pedir a Clarencio oportunidade de ajudar esses filhos. E ele perguntou: minha irmã, quantas horas, quantos bônus horas a nossa irmã tem? E ela, assim, um pouco envergonhada, disse: 304. Ele disse: mas minha irmã, a senhora está aqui na nossa colônia há 6 anos e só tem 304 horas de serviço. E ele começa a enumerar as várias oportunidades que deu a ela nos diversos setores de trabalho, e ela sempre dando a sua desculpa. Mas ali não era bom, ali só tinha espíritos ignorantes, ali há várias desculpas. E ele disse: minha irmã, volte então para o seu campo de repouso. Existem os campos de repouso no mundo espiritual para os ociosos. Voltem ao campo de repouso e vá refletir na necessidade de trabalhar. E assim aquela irmã fez. Continuando, então, a participação dos espíritos. É conforme o grau de elevação ou de inferioridade. Vejam só. Os superiores, logicamente, eles agem na medida em que seja útil. Eles visam o bem e o progresso. Ora, por quê? Porque os espíritos superiores, eles não têm tempo a perder. O tempo desses espíritos, que são diligentes, trabalhadores, eles precisam ser aproveitados o máximo possível. E os espíritos nos falam que eles estão à nossa volta, nos lares, nos hospitais, nas escolas, nas fábricas, nos escritórios, nas repartições públicas, nos transportes coletivos, nas festas, nos funerais, nas ruas, em todos os lugares. Agora, os espíritos superiores vão intervir sempre visando o bem e o progresso. Mas e os espíritos inferiores? Como será? Os espíritos inferiores agem ativamente e com frequência. Quer dizer, se metem em quase tudo. Atuam de acordo com as suas naturezas. Visam os seus interesses. Vejam só, queridos irmãos, como esses espíritos eles estão a toda hora intervindo nas situações mais inusitadas. Por exemplo, Allan Kardec nos fala, lá na questão 169 do Livro dos Médiuns, que uma certa ocasião ele assistia a uma ópera no teatro e ele então viu espíritos que ficavam por trás dos atores, imitando os atores e fazendo gestos, enquanto outros espíritos mais sérios, eles procuravam inspirá-los, procurava fazer com que aquele espírito, com que os atores dessem mais gás, mais garra para a execução da obra. Inclusive, Allan Kardec nos fala nessa questão que, evocando o autor da ópera, ele compareceu e Kardec perguntou o que acha da atuação dos atores. E o autor respondeu: uma atuação frouxa, com pouca emoção. Eu vou tentar dar mais ânimo. E o autor foi lá tentar dar mais ânimo àqueles atores. E Kardec, então, na questão 170, também do Livro dos Médiuns,
ele conclui o estudo desse tema dizendo, aspas, e por toda a parte os encontramos atiçando paixões más, soprando discórdias, provocando rixas e rejubilando-se com as suas proezas. Outros, ao contrário, combatiam essas influências perniciosas, porém raramente eram atendidos. Por quê? Raramente eram atendidos, porque as pessoas não davam a devida sintonia para que pudessem receber os benefícios da orientação mais positiva dos espíritos. Missões dos espíritos errantes. Vamos lá, queridos, espíritos que estão aguardando a reencarnação. Os espíritos puros, nós sabemos, eles não são mais errantes porque não estão aguardando reencarnação. São adequadas ao grau de adiantamento. A missão dos espíritos são adequadas a esse grau. São variadas em gêneros e em interesses. E o espírito ainda fala nessa questão que seria impossível descrevê-las. Elas são tão variadas que seria impossível descrevê-las. Podem ser restritas, pessoais ou locais. Nós podemos, para ter uma ideia dessas missões, tarefas no mundo espiritual, fazer uma comparação com a nossa própria Terra e tomando como exemplo mais específico o nosso país. Nós sabemos que existe ministério para todas as questões que precisam ser resolvidas, saúde, educação, transportes, economia, meio ambiente, todos esses temas são abordados. Então, nós sabemos que aqui no nosso país existem milhares e milhares de funções que são exercidas. Ora, a nossa organização terrena, nós sabemos, é uma cópia imperfeita da organização do mundo espiritual. Então, o mundo espiritual, nós podemos tomar, por exemplo, nosso lar. Nosso lar tem 6 ministérios: Ministério da Regeneração, do Auxílio, da Comunicação, do Esclarecimento, da Elevação e da União Divina, além da Governadoria. Ora, quantos milhares de trabalhadores, quantas milhares de funções podem ser exercidas nesses ministérios? Nosso lar, na época em que o livro foi retratado, no século passado, ali por volta da primeira metade do século, nós vamos encontrar a informação, lá no capítulo 42, de que tinha 1 milhão, mais de 1 milhão de habitantes. Essa população de nosso lar já deve ser maior hoje, porque a vinda de espíritos de outros mundos para a Terra é constante. Então, são milhares e milhares de funções que podem ser exercidas no mundo espiritual, tomando só o exemplo de nosso lar. Então, é trabalho para todo mundo, né? É trabalho para todo mundo. Mas nós que estamos estudando a doutrina espírita, não podemos também desconhecer os perigos que cercam aquele que for imprudente na sua encarnação, no aproveitamento ou não das oportunidades que lhe são dadas. E esse alerta nós encontramos lá no livro Libertação, no capítulo 4º, que tem o título Numa Cidade Estranha. É uma colônia em regiões inferiores,
uma colônia em regiões inferiores, em que nós vamos encontrar espíritos dedicados a ocupações do mal, ocupações que visam prejudicar os seus semelhantes. Mas mesmo ali, naquele ambiente, naquela cidade estranha, nós vamos encontrar trabalhadores do bem que ali estão submetidos a uma situação de extrema gravidade, mas trabalhando em benefício dos seus semelhantes. Então, nós precisamos saber como nós vamos aproveitar a nossa estada, a nossa passagem na Terra para termos o nosso trabalho no mundo espiritual. Os exemplos: assistir os enfermos, velar por familiares. Aí nós temos a imagem do filme, a mãe de André Luiz zelando por ele. E acontece conosco quando os nossos familiares estão em condições de velar por nós, eles velam. E familiares que nem conhecemos nessa encarnação, familiares de outras vidas e que também nos ajudam, não é? Dar conselhos e inspirar bons pensamentos. Está aí o jovem estudante recebendo também a ajuda de um jovem espírito, não é? De uma jovem, né? Missões dos espíritos encarnados. Ah, olha que imagem maravilhosa, né? Nós vemos aí trabalhadores profissionais das mais diversas profissões, né? Todos sorridentes, felizes por estar com a oportunidade do trabalho. E nós precisamos outra vez buscar nosso lar para ressaltar a questão da responsabilidade profissional. No capítulo 14, o mentor diz a André Luiz: toda tarefa na terra é convite do Pai para que o homem penetre os templos divinos do trabalho. Templos divinos do trabalho. O título é simplesmente uma ficha. Médico, engenheiro, mecânico, é uma ficha. Com essa ficha, prossegue, o homem fica habilitado a aprender nobremente e a servir ao Senhor. Então, é uma oportunidade de servir ao Senhor. Por isso, os espíritos nos falam, eles têm a oportunidade de instruir os homens, auxiliar o progresso, melhorar as instituições. Cada um tem a sua missão, porque todos devem ser úteis. Mas será que existem pessoas voluntariamente inúteis? Nós vimos lá atrás espíritos ociosos no mundo espiritual. E na Terra nós temos também? Sim, nós temos. São aquelas que vivem só para si mesmas. São também os preguiçosos que recuam diante do trabalho. Consequência, expiarão duramente a inutilidade. Compreenderão os inconvenientes da inutilidade. Pedirão oportunidade para recuperar o tempo perdido. Mas quando será que nós vamos pedir a oportunidade para recuperar o tempo perdido? Quando tivermos que fazer a prestação de contas com o nosso retorno ao mundo espiritual. Aí, quando passar em revista o que fizemos daquela ficha, aí nós vamos pedir, como trabalhador da última hora,
nós vamos pedir de joelhos uma nova oportunidade para recuperar o tempo perdido. O espírito poderá falir na sua missão? Os espíritos responderam sim, se não for um espírito superior. Consequência, sofrerá os efeitos do mal causado. Terá que retomar a tarefa, queridos irmãos. E Emmanuel, lá em A Caminho da Luz, no capítulo 15, ele nos fala sobre um missionário que veio com a seguinte missão. Nos fala Emmanuel, aspas, sua missão era reunir todas as tribos árabes sob a luz dos ensinos cristãos, de modo a organizar-se na Ásia um movimento forte de restauração do Evangelho do Cristo. Não resistiu ao assédio dos espíritos da sombra. É por essa razão que o missionário do Islã deixa entrever nos seus ensinamentos flagrantes contradições. Emmanuel está se referindo ao profeta Maomé. A paternidade é uma missão? É uma verdadeira missão. É um grandíssimo dever. Qual a diferença entre missão e dever? Dever é obrigação. É aquilo que nós temos que fazer. É a obrigação de fazer alguma coisa. Então, dever, nós temos obrigação de fazer. Missão, nós pedimos, nós escolhemos, nós nos prontificamos a realizar uma tarefa extra, um trabalho que possa beneficiar pessoas. Então, é uma missão e é também um dever, a paternidade. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pelo caminho do bem. Vejam só a confiança que Deus tem em nós. E o filho que segue o caminho do mal, bem ou mal? Qual é a nossa responsabilidade? Os pais não são responsáveis se lhe dispensaram todos os cuidados. Vejamos bem as palavras dos Espíritos, todos os cuidados. Então, aqueles que dispensaram todos os cuidados aos seus filhos possam ter a consciência tranquila, né? Quando nós vamos substituir por um quanto? Quanto piores forem as propensões do filho, tanto maior o mérito dos pais se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Então, queridos pais, vamos procurar aproveitar a nossa oportunidade de paz. E, finalmente, queridos irmãos, concluindo o nosso estudo da noite, nós diremos aqui o comentário de Allan Kardec, a questão 569. As missões dos espíritos têm sempre o bem por objeto. Seja como espíritos, seja como homens, eles estão encarregados de ajudar o progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos. Queridos amigos, antes de terminar, quero dizer que a nossa bibliografia do estudo de hoje incluiu o Livro dos Espíritos, Nosso Lar, Os Mensageiros, Ação e Reação, o Livro dos Médiuns, Libertação e a Caminho da Luz. Que a paz do Mestre Jesus possa continuar nos envolvendo. Assim seja.